Você é tranquilo. Aí a gente vai ter as ideias aqui, né? A gente vai falando a respeito do assunto. Então, vamos começar? Já coloquei para gravar. Aí depois a gente vê, disponibiliza para os alunos que não puderem participar, né? Pessoal, bom Perfeito. dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês agora. Com muita saudade de estar com vocês em sala de aula, tá? E também muito feliz por poder participar nesse momento agora aqui com o Igor, para a gente ter uma troca de ideias a respeito de um assunto extremamente importante, justamente relacionado à situação que a gente está vivendo no nosso mundo, né? Vou deixar o Igor aí também falar algo de início para a gente poder iniciar aqui com vocês. Vai lá, meu amigo. Perfeito, pessoal. Primeiramente, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando. Nesse momento é muito importante que estejamos todos unidos em prol de uma causa comum, que é o bem-estar de todo mundo. A gente decidiu fazer este momento aqui com vocês para levar até vocês um pouco de algumas discussões que a gente considera que é de extrema importância. Além do mais, para levar também informações mais seguras, mais fundamentadas cientificamente falando, e que possa contribuir principalmente vocês do ensino médio, para que vocês consigam sistematizar alguns pensamentos, elaborá-los de forma mais consistente, pensando aí em futuras avaliações, considerando que muitos, sobretudo segunda e terceira série, principalmente farão a prova do Enem, que apesar de várias incertezas, ela vai acontecer. Então, querendo ou não, a gente tem que estar preparado. Então, essa conversa nossa não vai ser no sentido da gente colocar muitos fatos, muitos dados. Vai ser no sentido de conversarmos a respeito dessas epidemias, como que elas agem ao longo da história, suas implicações biológicas, para que vocês, pegando essas informações, consigam sistematizar pensamentos visando uma redação. Então, vai ser nesse sentido. Vai ser um bate-papo entre mim e o professor Moacir, e que depois vocês vão poder participar, mandando algumas perguntas sobre o tema, para que a gente possa conversar. Como eu terei uma outra reunião, 11h30, com os diretores, até para a gente passar uma visão desse cenário aí, eu vou pedir para que a aula termine, assim, no máximo umas 11h10, não passando disso. Aí eu estou pretendendo, como assim, a gente fechar uns 15 minutinhos antes para vocês interagirem com a gente, caso vocês queiram. Combinado? Espero que gostem e vai ser um bate-papo de forma informal mesmo, descontraído, sem nada muito técnico. Beleza? Vamos lá. Ô, gente, é um momento muito atípico, tá? Vocês podem ter certeza do seguinte: não é a primeira vez que nós estamos passando por uma situação semelhante, nem será a última vez que passaremos por isso. E vocês podem ter certeza do seguinte também: serão momentos mais frequentes, tá? Nós teremos casos semelhantes a esse com uma frequência muito maior. E a gente pode associar isso, como eu já havia até comentado com o Igor anteriormente, ao comportamento nosso como população mesmo. Antigamente, para vocês terem uma ideia, cerca de 20 mil anos atrás, uma doença para se manifestar na população, ela levava algo em torno de dezenas ou até centenas de anos para se manifestar. Ela precisava ficar em um hospedeiro por muito tempo até ela poder passar para o restante da população. Mesmo porque nosso modo de vida era um modo de vida diferenciado, nós vivíamos em tribos, éramos nômades, éramos caçadores. A partir do momento, nessa mudança na população, onde nós começamos a viver em populações maiores, onde nós começamos a cultivar nossos alimentos, né, por meio da agricultura, aumentou a concentração de pessoas e, consequentemente, também, além de aumentar a questão da concentração populacional, nos aproximou dos animais, nos aproximando ainda mais, fazendo com que muitas doenças chegassem a nós, seres humanos. A gente tem que entender o seguinte, no caso da Covid-19, tira da cabeça essa questão de que é uma arma biológica. Não é uma arma biológica. O micro-organismo já existia,
Ele já estava ali. Vocês podem ter certeza que não precisa do ser humano para manipular e criar uma arma biológica, não, tá? A própria evolução toma conta disso, tá? Vocês podem ter certeza mais do que absoluta. O vírus influenza, que é o vírus da gripe, tivemos contato com ele por meio dos animais, por meio de aves, por meio de porcos. Essa questão também que eu falei para vocês, também é algo que eu já pontuei com o Igor, né? Nós estamos falando de casos pandêmicos. Uma epidemia é uma doença, quando a doença se alastra de forma global, né? Então, nós estamos vendo o caso aqui da Covid, nós tivemos o caso da influenza, nós temos o caso do vírus HIV. O vírus HIV, ele se enquadra nessa questão do longo tempo. Só para vocês terem uma ideia, ele circula em primatas há mais de 8 milhões de anos. Nós temos uma certa porcentagem aí de vírus HIV no nosso próprio organismo. É uma questão dessa evolução do micro-organismo ao longo do tempo, né? Então, tudo que vem acontecendo é questão diretamente relacionada ao nosso comportamento como seres humanos, ok? A maioria desses vírus se originam lá na Ásia. Oi, gente, é esperado. Onde a gente tem uma maior concentração populacional? Onde a gente tem uma maior concentração populacional, facilita a disseminação de qualquer tipo de micro-organismo, ok? Igor, você quer comentar alguma coisa em cima disso aí? Quero sim. Uma coisa que você ponderou que é extremamente importante. Normalmente, quando a gente fala de epidemias, primeiro, são sempre fenômenos que vão acontecer de tempo em tempo. Uma coisa que você falou que vale muito destacar, não é uma arma biológica, é fruto da nossa interação com o meio ambiente. E essa interação, como você também já bem lembrou, ela remonta lá atrás, lá nos nossos primórdios. Quando a gente começa a sair daquele momento de um estilo de vida mais sedentário e a gente começa ali a criar animais ao lado da do próprio cultivo da agricultura, essa relação, essa interdependência que a gente vai construindo com esses animais vão gerar consequências para a gente. Você citou agora há pouco aí a questão do próprio vírus HIV, entre outros primatas, também é uma relação que está nesse sentido quando um hábito alimentar, portanto a gente está falando de cultura, quando um hábito alimentar, ele é modificado e passamos, óbvio que eu não, pelo menos, mas muitos começam a consumir alguns tipos de carnes e aí começa a ter este vínculo com esses micro-organismos. Você, melhor do que eu, sabe dizer sobre isso, mas os vírus que estão lá nos animais, eles não querem a gente. Não, de forma alguma. Mas nós que vamos alterando tudo isso, e aí tem uma implicação drástica, que é a forma de convivência entre homem e natureza, e que vai gerar transformações ao longo do tempo. Portanto, essas crises epidemiológicas e essa pandemia é apenas mais um capítulo dessa história que envolve a relação homem com natureza e que lá atrás também tinha muito a ver com as ideias precárias de um certo sanitarismo deficitário, também o desconhecimento de como que essas doenças elas eram transmissíveis, como que se dava as maneiras de contágio, uma coisa que você também lembrou de forma muito legal, a possibilidade dessa transmissão em tempos acelerados, em tempos globalizados, no mundo conectado, ela é muito mais acentuada do que antes fora, por exemplo. Vale lembrar que a própria peste negra, que sem dúvida é a peste mais drástica da história da humanidade do século XIV, já existiam relatos dela lá em textos bíblicos até, né, como a gente conversou anteriormente. Tem alguns relatos no livro de Samuel, 1 Samuel, que eles já vão relatando ali alguns confrontos entre os filisteus e outros povos ali, que aí tem uma passagem lá que é interessante, que essas doenças elas são associadas a princípios de castigos divinos. Então, em um determinado momento, quando os povos filisteus tomam a chamada Arca do Senhor, eles são acometidos por esse mal. E é interessante que os testemunhos da época, quando eles vão pontuar os sintomas,
que aquelas pessoas tinham, eles começam a caracterizar sintomas que lá no século XIV serão identificados com a peste negra. Por exemplo, aqueles bubões, aqueles caroços, Sim. aquelas inflamações, a febre, alguns Uhum. delírios. Uma outra coisa interessante também, que em uma outra passagem lá, mostra que os filisteus, portanto, arrependidos, vão devolver essa arca, e junto com ela retornam alguns ratos. Então já tem também essa associação entre esse animal com a sua possibilidade de ser o vetor, né, que chama. Então, nós temos essa questão também importante lá atrás. Enfim, de tempos em tempos, isso vai acontecer. Não é a última, infelizmente. E isso vai nos dizer, mais uma vez, sobre a nossa forma de lidar com o meio ambiente. Sim, realmente a ação humana que promove tudo isso. Quando você fala aí dessa questão, eu posso citar dois casos. Eu posso citar, por exemplo, malária e leishmaniose, que a gente não enquadra, né, e no nosso assunto principal agora, que seriam pandemias. Eles atuam de forma localizada, então são casos endêmicos. Mas toda vez que se manifesta em nível de surto, é porque houve interferência do homem no meio ambiente. O micro-organismo, ele está ali. Ele tem um hospedeiro no meio silvestre. Mas a partir do momento que o homem, por meio de exploração agroindustrial, ele começa a desmatar, começa a avançar, esse antígeno, esse causador de doença, ele se aproxima da população humana. Você vai ter um caso lá de que o hospedeiro silvestre ele é refratário, não tem nenhuma manifestação. Mas o ser humano não tem defesa. Não tendo defesa, a manifestação da doença vai acontecer no ser humano. A peste negra, como você citou, e muito bem colocado, a maior pandemia que a gente já enfrentou. Ontem a gente até conversou um pouco a respeito disso, você me falou de relatos bem antigos a respeito de peste negra, e o que mais me assustou, né? Relatos mais recentes. Você chegou a comentar comigo início do século XX, né? De peste negra. E a questão dos ratos, né? Você quer que eu fale sobre isso? Sim, pode falar, vai lá. A questão, como eu pontuei agora, existem relatos muito antigos envolvendo a peste negra. E existem relatos recentes também mostrando, de certa forma, essa continuidade ao longo da história. Por exemplo, tem uma famosa peste de Justiniano, que ela ocorreu, né, no século VI, e que está no contexto do próprio Império Bizantino, mas que ainda não recebia esse nome. Mas pelos relatos dos testemunhos da própria época, fica evidente que esses sintomas se assemelhavam muito à peste negra. O ápice, aquilo que a gente conhece como a peste negra, ocorreu de fato no século XIV, ali por volta do ano 1347, 48, foi o apogeu dela, e ela dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Vale lembrar que nesse contexto, século XIV, a gente precisa pensar, entender o que é o mundo. O mundo era Europa, parte da Ásia e parte da África. Então, quando você dizima 1/3 da própria Europa, você está quase que dizimando 1/3 do mundo, vamos dizer assim. Então, um número significativo, gerou repercussões, transformações sociais tão profundas, que foi um dos fatores responsáveis pelo que a gente chama de fim do sistema feudal, fim da própria Idade Média. Então, tem isso. Os picos foram nesse momento, só que depois elas continuaram acontecendo. Século XVI, por exemplo, a peste negra continuou afetando, só que agora a Itália. Século XVII, como você também já lembrou em outra oportunidade, foi a peste de Londres, ou seja, essa peste negra ela estava em Londres também. É a mesma peste negra, só que em outro contexto, para a gente perceber como que isso vai e volta, dependendo de condições. No século XVIII, ela chega na França também. No século XIX, ela vai lá para a Índia, passa um pouquinho pela China, rodando ali o Pacífico, chega nos Estados Unidos. No finalzinho do século XIX, ela adentra nos nossos portos aqui em Santos. Então, nós temos essa própria relação da peste negra chegando no Brasil também no finalzinho do século XIX, exatamente no ano de 1899. Aí a gente adentra o início do século XX com esses resquícios. Mas uma questão importante é porque no início desse século, do século XX, ela deixa de ser uma doença urbana. Ela passa a se concentrar
Agora sim, naquelas regiões rurais, fazendo uma associação ao estilo de vida mais próximo aos animais, e aí que volta a acontecer de tempo em tempo, né? Então a gente começa, de fato, lá em tempos bíblicos, que eu citei agora, e temos resquícios até recentemente, o início do século XX, quase que convivendo com a famosa gripe espanhola, que a gente pode falar daqui a pouquinho. Sim, podemos Mas falar é sim. claro mas é claro que nos contextos atuais, de próprio desenvolvimento, de conhecimento, ela não é mais mortal como houvera sido, sem dúvida. Não, sim. O advento do antibiótico é de extrema importância no tratamento de doenças bacterianas, né? Data ali por volta do ano de 1943, com Alexander Fleming, né? Que foi uma revolução no tratamento das doenças bacterianas. Tanto que acho que hoje em dia nós vamos ver com mais frequência as doenças viróticas pandêmicas do que as doenças bacterianas. Eu associo muito isso à capacidade mutacional do vírus, que é muito maior, e a capacidade de disseminação. Então, a doença bacteriana, ela tem várias formas de disseminar, mas o tratamento é mais eficiente. Os antibióticos tendem a ser eficientes. Uma doença virótica, existem várias formas de transmissão. Você tem, por exemplo, dengue e febre amarela, que é por meio de picada de mosquito, mas a gente tem uma forma de controlar. Tanto que cada vez que aparece um surto, há um controle dessas doenças. Existem meios para esse tipo de controle. AIDS, uso de preservativo. Agora, quando a gente chega a uma doença como a Covid-19, que é por transmissão por via respiratória, a disseminação é extremamente fácil de acontecer. É o que você falou, a questão do mundo globalizado, Igor. Você imagina, por exemplo, a varíola, que é uma doença grave. A varíola pode matar uma população inteira, tá? Pode matar uma população inteira. Mas você imagina isso antigamente, como acontecia, mas o que pode vir a acontecer hoje com a facilidade de deslocamento que a gente tem, tá? Então, por isso, a preocupação que a gente está hoje com a Covid-19. Mas voltando aí na questão que você estava falando da peste negra, interessante que parece que a Europa levou mais de 200 anos, né, para chegar a ter a mesma população que teve a época de 1343, que você falou mais ou menos, 47, né? Mais ou menos para chegar a isso. Por falar na questão dos ratos, a pulga do rato, ela é responsável direta pela transmissão. Mas tem um estudo da Universidade de Oslo, em 2018, que comprova quem é o principal responsável por isso, que a gente já está falando aqui o tempo todo, e somos nós, seres humanos. A principal via de transmissão da doença à época não foi somente pela picada da pulga do rato, onde a bactéria se aloja, que é um hospedeiro, né, na realidade, mas por pulgas e ratos, pulgas e piolhos humanos em nível de transmissão. Você mais do que eu sabe como era a população europeia na época, né, Igor? Uma falta total de higiene dentro da população, não tinha rede de esgoto, fezes eram jogadas na rua, alimentos, né? Então, isso facilitava muito a disseminação dos ratos, o que contribuiu também, né? O nome se associou à peste bubônica por causa dos bubões, né? O nome peste negra, porque a bactéria pode atingir também tecido sanguíneo e provoca gangrena, né? Aí dava aquele aspecto escurecido na pele. Isso era muito comum em nível de manifestação da doença. E você também pode falar melhor do que eu em relação a isso, a presença dos médicos da peste, né? Caracterizados por aquela roupa, que depois a gente pode até mostrar o pessoal aí, né? Uma roupa de couro, vedada, uma máscara com um bico de madeira, um bico parecendo um bico de pássaro, um chapéu para segurar aquilo ali. E lembrando que algumas facas que poderiam chegar até 1,80 m para que eles pudessem, à distância, lancetar aqueles bubões para expelir aquele sangue. Para expelir. Impressionante. E parece que não é dessa época, né? Não é do século XIV. Parece que a roupa é do século XVII, é isso mesmo? Ou eu estou confundindo? Então, começa a ser utilizada ali ainda no contexto do período medieval.
Os médicos, eles Sim. são frentes de batalha e em volta desse desconhecimento, eles começam, inclusive, a serem infectados. E aí há também uma propagação. Na verdade, isso acontece ainda até hoje. Temos relatos de médicos, enfermeiros, enfim, que estão contaminados. Agora, você pensa bem, se hoje, em meio a essa era da informação que a gente vive, com a ciência, com a tecnologia muito mais desenvolvidos, se ainda temos esses casos, imaginemos lá atrás, em uma época em que as informações, a ciência, enfim, o conhecimento, ele era muito precário. Isso, obviamente, também intensificava esse processo que já era um desastre natural. Você citou a característica da sociedade europeia. É nesse momento, durante o que a gente tradicionalmente chama de época moderna, que políticas de Estado vão começar, principalmente no século XVIII, se preocupar com essas questões de sanitarismo, de higienização, que vai ter o seu apogeu no século XIX, mas que começa ali atrás. Isso considerando o próprio contexto que aquela famosa Revolução Francesa trouxe para a gente, que é se preocupar com questões sociais, com questões econômicas, e fazendo uma relação de tudo isso com princípios de saúde. Uhum. Então, aí a gente começa a ter o casamento de uma teoria que vai começar a prezar e a levar para o Estado um princípio de política de saúde mesmo. Saúde pública. Né? Vão começar a aparecer nesses momentos o que depois fica até conhecido com o nome de polícia de médicos, algo desse tipo, ou polícia da medicina, um Sim. trem assim. E que tem a ver nesse contexto de pessoas serem encarregadas de monitorar. Isso no século XIX vai ser muito mais forte. Aí vão começar a debater teorias para uma coisa que você mencionou agora, quando você se referiu à própria varíola, que são de políticas em prol do controle dessas epidemias. Desde o final do século XX, portanto, década de 60, 70, a forma de controle dessas epidemias, elas são localizadas. O que hoje as autoridades tentam fazer? Quando identifica-se um foco, tenta-se primeiro circunscrever esse mal àquele espaço, para que dali ele não saia. E que você haja ali imediatamente, para que não haja a propagação. Só que isso é do fim do século XX. Até o início do próprio século XX, pós-guerra, por exemplo, a estratégia de contenção era no quesito militar. Era a ideia de contenção. Contenção mesmo. Olha, você vai separar, você vai colocar isso em um determinado espaço para que isso não contamine outros meios. Isso no final do século XX passa-se para essa medida mais. Tem um nome específico que eu não me recordo agora. Mas é como Uhum. se você mantivesse o pessoal primeiro sob controle para que não se espalhe. Depois você vai fazer outras propostas. E a Uhum. varíola, que você também comentou, é importante a gente ponderar, que você colocou que ela pode devastar uma população, e ela fez. Vale lembrar que o próprio contexto da colonização da América, houve uma dizimação em função Uhum. disso, dessas Sim. doenças. Século Povos XVI? nativos. Oi? Século XVI, mais ou menos? Século XV, século XVI. Quando os próprios europeus chegam na América com Colombo, século XV, em 1492, a população nativa tem uma queda, assim, abrupta. Milhões de mortos em função não só de doenças, mas de guerra e de escravização também. Mas as doenças para as quais eles não tinham nenhuma imunidade foi um dos fatores responsáveis pela dizimação dos povos indígenas. Uhum. Então, ela não só pode, como ela faz isso. Né? Sim, sim. Vale. Sim, sim. A questão das políticas públicas, né? Havia um conceito, justamente da peste negra, já caiu em desuso esse conceito chamado miasmática, que era um conceito no qual eles acreditavam que aquele mau cheiro, né, dado pelos bubões das pessoas portadoras, aquilo ali poderia também transmitir a peste. Por isso da máscara dos médicos, né? Eu até achei interessante quando você falou essa questão aí como se fosse uma polícia, né? Os médicos da peste eram mais ou menos isso, né? Eram funcionários públicos, não necessariamente eram médicos. Eles falavam que eram pessoas de notório saber, né?
Aquela máscara era uma proteção para o cheiro, tanto que naquela ponta do bico ali ficavam algumas ervas, né, para conter esse cheiro, mas também para impedir a transmissão pelo ar que eles acreditavam na época. Ainda lá em Londres, que você citou aí, 1600, pouco não lembro a data mesmo, mas quando aconteceu em Londres, por conta desse conceito da miasmática, que políticas públicas começaram a ser tomadas. A partir desse momento, lá em Londres, eles já começaram a se preocupar mais com o tratamento de água relacionada à rede de esgoto, mesmo porque matou 100 mil pessoas. Poderia ter matado muito mais do que essas 100 mil pessoas, mas por conta do início dessas políticas públicas, consequentemente, o número de mortes foi bem menor. Por questão de política pública, interessante como que a gente tem essas diferenças, pelo seguinte, cólera, que é uma doença bacteriana, que já foi considerada uma pandemia. Ontem eu até te fiz o questionamento em relação, por exemplo, a Átila Uno, né, que quando chegou em Roma, aquela questão da diarreia que acometeu tanto Átila quanto parte do exército, né, que eu até te questionei se poderia ter sido o cólera. Cólera é uma doença grave, ela provoca diarreia, provoca vômito, desidratação, extremamente perigosa. Mas raramente nós temos surtos de cólera. Raramente a gente vai ter um caso de epidemia de cólera, e eu acredito que não é fácil de se ter uma pandemia de cólera, não só por causa do tratamento, mas por conta das políticas públicas de saneamento básico, como você bem citou aí, que data de um certo tempo, mas que a partir do século XIX, século XX, isso avançou bem mais. Mas o que me assustou foi que mesmo na época em que vivemos, ano passado 40 mil pessoas perderam a vida no Iêmen por conta do cólera, né? Por conta dessa desigualdade que a gente vê nos países. Isso é algo muito alarmante, algo muito preocupante, que uma doença como essa, como cólera, ainda possa matar. A gente também falar que ainda 1 milhão de pessoas por ano perdem a vida com tuberculose, tá? Uma doença que pode ser tratada, mas está muito relacionada à falta de acesso ao atendimento médico, à desnutrição que enfraquece o organismo da pessoa. Então, isso é um fato muito preocupante ainda hoje, Igor. E aproveitando aí, já que eu sou um amante da história, confesso para você, não sei muita coisa não, tá? Sou curioso, gosto de ler. Hanseníase. Igor, eu sempre escutei relatos, não sei se verdadeiros, da chegada da hanseníase. Tá? É verdadeiro esse relato de que, em determinada época, ruas de Lisboa foram esvaziadas, no qual eles tiraram moradores de rua, prisioneiros, e trouxeram isso aqui para o Brasil? Bom, na verdade, a gente precisa entender que momentos de doenças também são momentos para pensarmos um tipo de segregação. Algumas pessoas se apropriam dessas tragédias e começam a culpabilizar. Né? Vale lembrar, por exemplo, que na própria Idade Média, que você citou mais uma vez, uma das coisas que as pessoas faziam era culpabilizar os judeus, que eram inclusive massacrados porque eles tinham a pecha, né, a fama de serem propagadores, de serem envenenadores, trazendo essas maldições, que remonta também lá ao passado. E com essa própria doença, com a hanseníase, que antes tinha outro nome, que era lepra, também tinha essa concepção. Exatamente. Também tinha essa concepção de um mal que deveria ser separado. E aí, de fato, houve a criação de alguns campos, né, de alguns espaços para onde eram levadas essas pessoas que eram doentes, para que pudessem, de fato, estar separadas da população saudável. É muito interessante quando a gente pensa sobre isso, porque tem algumas teorias que falam que essas epidemias, elas têm caráter individual, uma vez que elas vão estar ali, de fato, sendo carro-chefe, uma pessoa... Vamos imaginar o próprio Covid-19, Moacir. Em algum momento, o vírus pulou para algum humano. Sim. Em algum momento, ele pulou para algum humano. Então, esse humano, em algum momento, foi o caso 1.
Pensa que hoje a gente está aí com, já até perdi as contas de quantos mortos, mas tudo isso começou com um indivíduo. Então tem o seu Sim, caráter do individual, mas é um fenômeno coletivo. Epidemias são fenômenos coletivos. sim, Isso sim. implica também mudanças de todas as naturezas. Não tenha dúvida que o mundo agora se divide em pré-Covid e pós-Covid. Tudo tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. É um momento para que a gente possa refletir sobre mudanças de hábitos, como estamos fazendo, sobre possibilidades de investimentos na área de saúde, como está sendo feito, possibilidades para repensar discursos culturais. Vale lembrar que esse mercado lá da China, que é onde as pessoas consumiam carnes de Uhum. animais, alguns abatidos ali na hora, e aí, portanto, esses animais próximos um do outro facilitava esse fluxo, Propagação? né? Sim. Exatamente. Vale lembrar que ele está fechado, mas que ele também já foi fechado antes, porque não é o caso, não é o primeiro caso de doenças que surgiram lá nesse mercado chinês, lá na província de Wuhan, mas é algo difícil da gente conversar porque envolve aspectos culturais, porque a Sim. alimentação é um aspecto cultural. Entende? Então, tem toda essa questão de transformações de hábitos da própria sociedade. Ontem, quando a gente conversava em off sobre algumas coisas, você comentou sobre o SARS de 2003, não é isso? Sim, 2003. Pois é. E desde então, Singapura, por exemplo, aperfeiçoou o hábito de usar, o hábito não, o costume de usar máscara, de colocar as crianças nas escolas desde pequenininhas para lavar as mãos. Então, eles estão enfrentando isso, não estão passando incólumes, né? Eles estão afetados também, mas estão passando de forma mais amena, mais tranquila. Então, é uma possibilidade para rever hábitos. É uma possibilidade para decidirmos para onde a gente quer ir. E é o momento da gente fazer isso. Mas voltando, ao mesmo tempo que essas doenças elas chegam, elas também permitem construções de discursos segregacionistas, discursos excludentes. A própria peste negra, por exemplo, durante um certo período lá, teve um governante lá que eu não me recordo agora, que ele utilizava esse argumento de culpabilizar judeus e outros para confiscar os seus bens. Né? Então a gente tem essa questão também. Uhum. É um aspecto importantíssimo. E também sobre o que você citou agora há pouco, desse retorno de algumas doenças, principalmente em alguns países ou algumas regiões mais pobres, também mostram para a gente como esse aspecto é também político. Porque vale lembrar que política é uma escolha. Sim. Governar é uma escolha, né? Então você precisa pensar no coletivo e diminuir, se possível terminar, mas pelo menos diminuir possibilidades para que o coletivo, a sociedade seja acometida. Porque esse mal que começa em uma sociedade, em um país, que por qualquer razão ele é excluído de algumas políticas, de povos que são deixados à margem, esse mesmo pessoal ele vai sofrer mais? Vai sofrer mais. Mas isso vai chegar aqui também. Então Uhum. percebam como que não tem mais como, e esse mundo globalizado agora vai nos mostrar isso, não tem mais como a gente pensar práticas políticas, práticas econômicas, hábitos mesmo, distantes, mais separados. Porque aquilo que aconteceu lá na China no final do ano passado já está aqui. E antes não era assim, por exemplo. Sim, com certeza. Essa política segregacionista que você comentou aí, se a gente relaciona a hanseníase às colônias de tratamento, né? Aqui em Minas Gerais, nós tivemos a maior colônia de tratamento, entre aspas, uma colônia de isolamento da América Latina, que é a colônia de Santa Isabel, que fica no bairro de Exatamente. Trolândia, né? Onde as pessoas eram praticamente como prisioneiros. Isso é bem relatado também no filme Diários de Motocicleta, né? Onde para tratamento as pessoas ficavam em uma margem do rio e os médicos e funcionários em outra margem, totalmente isolados naquela situação. Quando o Che Guevara chegou, ele estranhou aquela situação da separação, né? E também os médicos estranhando a forma com que Che Guevara tratava os pacientes, né? Sem se preocupar com proteção, etc.
ele tentava mostrar algo mais humanizado no tratamento dessas pessoas, né? Fruto de Sim, pode fruto falar. de desconhecimento também, né? Sim, como até hoje existe, viu, Igor? Até hoje existe esse desconhecimento, hanseníase, o termo pejorativo, lepra, leproso, ainda se utiliza isso, infelizmente, e com muito preconceito em relação às pessoas. O Brasil hoje é o segundo país no mundo que mais registra casos de hanseníase. Só a Índia registra mais do que a gente. Nós registramos hoje 7 novas contaminações a cada 10 mil pessoas. A Organização Mundial de Saúde fala algo em torno de 3 a cada 10 mil para ser considerado sob controle. Infelizmente, a gente ainda tem alguns casos e ainda com muito preconceito em relação à doença, que hoje é uma doença tratável. Só uma observação, Moacir. Pode falar. Só uma questão que você mencionou, eu acho que a gente poderia falar mais sobre. A questão desse distanciamento eu trouxe para os dias atuais, pensando no isolamento agora. Sim. A questão do isolamento atual, ele também não é novidade. Não é o mundo do século XXI que está descobrindo a roda. Né? Apesar de não ser institucionalizado, vale lembrar também, lá a gente já está falando direto da peste negra, mas por razões óbvias, ela foi a maior, então ela, de certa forma, nos serve ainda como exemplos e como pontos ilustrativos. Na própria Idade Média, alguns navios que vinham, que chegavam ali em alguns portos italianos, principalmente no contexto daquela movimentação comercial que surge no final da própria Idade Média, muitos navegantes que chegavam ali, marinheiros, já eram colocados à margem, não se permitia com que eles entrassem nas suas cidades durante 40 dias. Então, essa quarentena tem a ver com esses 40 dias também, esse numeral, portanto, até que isso tudo fosse descartado. Né? E o que a gente está vendo hoje é uma coisa importante da gente conversar, é até que ponto essa questão desse isolamento interfere de fato nos nossos direitos individuais. Porque o que eu tenho percebido de pessoas comentando, falando que isso é uma medida que vai contra o nosso direito de ir e vir, isso é fruto de um desconhecimento. Né? Primeiro, vamos entender o que é esse direito de ir e vir, que está entre os nossos direitos de liberdade, aquilo que a Revolução Francesa também chamou de direitos fundamentais, essenciais do homem. Esses direitos individuais, que eles devem ser preservados, eles devem ser compreendidos também dentro de um contexto. Dentro de um contexto epidemiológico, nesse caso, o indivíduo ele não pode ser maior do que o coletivo. Então, é importantíssimo quando a gente leva o discurso para esse patamar também. Vale lembrar que também não é de hoje, muitos autores já vêm discutindo sobre a possibilidade do homem abrir mão da sua liberdade para ter a sua segurança. Alguns autores muito clássicos, por exemplo, do século XVI, que é o francês Etienne de La Boétie, ele escreveu um livro muito legal, que chama Discurso da Servidão Voluntária. O texto ele é até provocativo, servidão voluntária, que ele coloca isso, até que ponto nós estamos afim, a gente permite perder um pouquinho da nossa liberdade, mas em nome de uma segurança. Depois isso, ao longo desse período moderno, também vai continuar sendo discutido por outros autores, como o autor de uma obra muito mais clássica, que é o Leviatã, que o autor é o Thomas Hobbes, que ele é chamado, nessa corrente teórica, de contratualista. Ele vai dizer também que nós, seres humanos, em estado de natureza, a gente se mata. É um matando o outro. Então, para que isso não ocorra, é fundamental na concepção dele que haja a intervenção do Estado. Tem uma frase famosa dele que é: o homem é o lobo do homem. Isto é, na ausência de um poder regulador, o homem se mata. Então, mais uma vez, aparece aqui a necessidade de, em alguns momentos, abrirmos mãos de alguns, entre aspas, direitos individuais em prol do coletivo. Senão a gente entra nesse discurso vazio que apenas visa furar, visa impedir que recomendações de órgãos sérios, de órgãos competentes, sejam mantidos. Isso é muito perigoso. Sim. Acho que a vida tem que estar acima de tudo, né, Igor? Essa questão dos isolamentos aí, como você comentou, isso é bem antigo. Você citou aí a praga de Justiniano.
à época, a população ficou em isolamento total, comércio fechado. Você citou a questão da fiscalização por conta de uma fonte, de um meio militar. O exército foi para as ruas à época para impedir a movimentação das pessoas. E a gente deve pensar no coletivo, sim. Tanto que eu li relatos a respeito da própria praga de Justiniano, no qual as desavenças políticas à época foram deixadas de lado em prol da população, tá? Como aconteceu aqui em Belo Horizonte com a gripe espanhola. Gripe espanhola que você citou aí, que a gente poderia falar um pouco a respeito, gripe espanhola lá de 1918, né, 1919, ao que me parece, a porta de entrada aqui para o Brasil foi o Rio de Janeiro, onde metade da população do Rio de Janeiro foi acometida. Importante a gente falar também que o nome gripe espanhola, a origem não é na Espanha. Não é na Espanha. Não é. São os jornais espanhóis que foram os primeiros a relatar, por isso que é a gripe espanhola. Mas você bem citou ontem. Os próprios soldados norte-americanos, né, que levaram a gripe espanhola para a Europa. E essa gripe espanhola acabou chegando aqui ao Brasil, por meio do Rio de Janeiro. De início, sem preocupação aqui na cidade de Belo Horizonte, com o discurso de que era uma gripe fraca, que não precisaria se preocupar com isso. Mas quando um militar veio lá do Rio de Janeiro, aqui para o bairro da Floresta, com a família, 3 dias depois de chegar, acometido pela gripe espanhola. Aí a doença chegou a Belo Horizonte. Nessa época, o prefeito Vaz de Mello ordenou fechamento total do comércio em Belo Horizonte, impedindo a circulação das pessoas nas ruas, em prol justamente dessa questão do coletivo. Impacto econômico houve impacto econômico muito grande para a cidade de Belo Horizonte, como a gente vai ver isso agora, não só para Belo Horizonte, mas para qualquer cidade do nosso país. Mas foi importante no pensamento coletivo. Enquanto o Rio de Janeiro teve milhares de mortes, lógico que a população de Belo Horizonte era bem menor, 40, 45 mil pessoas, mas Belo Horizonte registrou pouco mais de 200 mil mortes. Desavenças políticas também foram deixadas de lado à época. Desenvolveu nas pessoas um sentimento de ajudar ao próximo. À época, colônias marginalizadas, como a colônia italiana, que foi marginalizada, a colônia espanhola, mesmo porque, por causa dessa questão aí, a gripe espanhola. Muita gente fala, foram os espanhóis que trouxeram essa gripe aqui para o Brasil. Então, eles começaram a ser marginalizados. E, ao invés de partir para o revide, não, eles foram na questão de ajudar os demais, a questão coletiva. Nós passamos por uma situação bem complicada com a gripe espanhola, né? E acho que foi Rodrigues Alves, né? Foi eleito presidente à época, né? Que morreu por conta da gripe espanhola, né? Na verdade, ele estava sendo eleito mais uma vez, só que nessa segunda vez ele não chegou a ocupar, ele morreu em função dessa doença. E que também não foi o primeiro caso. Desde lá atrás também, que nós já temos governantes que são vítimas dessas pestes. Né? Inclusive, a própria palavra peste, ou uma outra que também aparece, que é pestilência, faz referência a uma quantidade de números de mortos que ocorrem ao mesmo tempo. Então, não é uma doença específica. Quando a gente fala assim, peste, nem sempre a gente está falando da peste negra, em específico. Estamos falando de doenças que matam muitos ao mesmo tempo. Como você lembrou, essa questão da gripe espanhola, ela não é espanhola, ela nasceu no estado do Kansas, mais especificamente em uma fazenda lá, e aí a gente tem essa relação do homem com os animais mais uma vez. Ela, do Kansas, vai com os militares norte-americanos para a guerra. Aí nós temos, portanto, ela começa ali em 1917, mas o seu pico no ano de 1918, sim. E aí, só ela, Moacir, só ela dizimou cerca de 50 milhões, mais ou menos. Entre 50 e 60 milhões de pessoas. O cálculo aí que é feito para as 2 guerras mundiais, por exemplo. Então, nós temos essa questão importantíssima. E uma outra coisa também que as pessoas precisam tomar cuidado. Quando a ciência fala de isolamento social, não é querer colocar de um lado saúde e do outro economia. Não é isso. Até porque a gente sabe que ninguém vive de vento, ninguém vive de amor.
né? Vale lembrar também, fazendo um paralelo que não tem nada a ver com isso, que no período da Idade Média também, a paixão, o amor, ele era considerado uma doença da alma. Então a gente poderia brincar com isso daí também, mas enfim, ninguém vive disso. Então não tem como dissociar a economia de saúde. O que é preciso que as pessoas entendam é que é necessário algumas estratégias. Essas estratégias, com certeza, seja boa ou seja ruim, traz consequência, como tudo na vida. Então seria muito mais prático, muito mais inteligente adotarmos medidas restritivas agora, para que controlemos tudo isso o mais rápido possível, para que pudéssemos retomar a economia, do que vai e volta, fura, implanta, e aí sim, aí essa crise econômica que está todo mundo falando e que ela é real, ela vai acontecer, ela vai ser muito mais prolongada do que de fato poderia acontecer. Sim, Nesse sim. momento, é importantíssimo a gente pensar nisso. Tenho consciência de que, infelizmente, nem todos podem fazer quarentena. Tenho consciência disso, tenho clareza disso. Eu vi recentemente uma reportagem que, inclusive, me deixou muito triste, que foi uma senhora idosa falando assim, bom, se eu não morrer dessa doença, eu vou morrer de fome, então eu preciso trabalhar. E eu sei que essa realidade não é só a dela, temos clareza disso, mas nesse momento é importante que entre um poder. Um poder? Qual poder? O poder do governo federal. Porque ele precisa dar suporte para que essas pessoas não sofram mais do que elas já vão sofrer. E depois retirar o auxílio também. Não deve ser dado ad eterno, não é essa a minha fala. É simplesmente porque, enquanto algumas medidas estão sendo tomadas, outras para cuidar dessa parcela mais vulnerável precisa acontecer. E, ao lado disso, aquelas pessoas que, por alguma razão, né, tiverem o privilégio de poderem ficar em casa, é melhor, até para que diminua essa propagação. Isso é fundamental. Quando a gente fala de isolamento social, também não é para sempre. Vale Não. lembrar que a ciência, como a gente colocou aqui, a ciência, hoje em dia, ela está transformando muito mais rápido. Algum remédio, alguma vacina que demorava anos, dezenas de anos, numa sociedade globalizada, o que a China está testando lá, a gente pode aprender aqui amanhã. O que a Itália experimentou lá, a gente pode ler hoje. A ciência, ela está conectada, inclusive, pelo idioma. Os nossos cientistas, eles falam idiomas distintos. Isso permite que aprendamos muito mais rápido. É só um tempo para que medicamentos, para que tratamento, para que vacinas possam surgir. E ao lado disso, a gente tem que se cuidar. Eu, por exemplo, eu não tenho histórico de atleta. E eu tenho tanta sorte que se eu cair de costa, eu quebro o nariz. Então eu preciso me cuidar mais um pouquinho. Eu morro infartando, subindo escada. É fácil disso acontecer. Então eu preciso tomar esses cuidados. Além de ter idosos em casa. Então Sim, sim. é uma medida que a gente pode ajudar nesse sentido. Não, não, com certeza. É um fato interessante que você citou aí, número de mortes de gripe espanhola. Parece que na época da Segunda Guerra, o dia que mais morreram norte-americanos, acho que foi o dia da invasão da Normandia. 2.500 soldados no único dia. Ontem, os Estados Unidos relataram 4.500 mortes por conta da Covid-19. O próprio Donald Trump, que era incrédulo em relação à doença, ele afirmou junto com a Angela Merkel, chanceler alemã, que é a pior crise global depois da Segunda Guerra Mundial que nós estamos enfrentando agora. Realmente, a gente sabe, tem noção de que o impacto econômico é muito grande para um país, mas realmente, como você disse, é hora do governo agir. É o momento do governo agir. Auxiliar a população, como você muito bem disse. Não é algo que seja eterno, tá? Não é uma bengala para a pessoa utilizar durante toda a vida, mas é algo momentâneo que é necessário e obrigação. Hoje, os países que melhor controlam a crise, dentre eles destaca-se a Alemanha, que eu citei aqui o caso da Angela Merkel. A primeira preocupação da Alemanha, além da questão relacionada ao isolamento, foi em relação à população mais necessitada. De início, em questão de 3 horas após o cadastro, um cidadão alemão
que comprovava a sua necessidade em termos, recebia 5 mil euros para poder lidar com o momento. Hoje a Irlanda, a primeira-ministra da Irlanda, acho isso mesmo, ela também promove um auxílio para a população mais necessitada, de 300 euros semanais. Ou seja, uma pessoa tem acesso a 1.200 euros por mês para poder se manter. Então, a política governamental, ela é necessária e deve ser imediata. O governo tem que auxiliar a população. Nós vamos passar por isso, Igor. Como você disse, nós não vamos chegar ao caso de gripe espanhola de 50, 60 milhões de mortes. Nós vivemos num mundo tecnológico, nós vivemos em um mundo globalizado, vacinas, como você disse, demoravam anos. Uma previsão para uma vacina para a Covid-19, contando o início do ano, era até meados de 2022, mas com certeza absoluta, isso vai acontecer antes. Medicamentos já estão sendo testados mundo afora, inclusive aqui em Minas Gerais. O pessoal da UFMG vem desenvolvendo pesquisas, não só para vacina, mas também para medicamentos. Logo, as nossas instituições públicas, tão criticadas, né? Como se fossem pessoas que nada contribuíssem para o desenvolvimento do país, e você pode ter certeza que o que surgir aqui no Brasil vai surgir dessas instituições públicas, tá? E vai... É interessante a gente pontuar também que essas medidas, elas devem ser tomadas, e elas estão sendo em muitos contextos específicos, por prefeitos, por governadores, pelo próprio governo federal também. Coisa que a gente também não pode perder do nosso horizonte é a questão das próprias realidades, das especificidades. A gente não consegue comparar, por exemplo, o Brasil com países europeus. Tanto por questões econômicas, quanto por questões demográficas, por questões territoriais. O Brasil já é um continente, porém é enorme. País continental. Então, isso com certeza gera um impacto e limita algumas atitudes. Por melhor que sejam as intenções, né, na hipótese delas existirem, já é um grande limitador. As nossas condições, elas são determinantes para as nossas ações. Isso deve ficar claro também. Sim. Inclusive com possibilidades da gente repensar. Sobretudo, Moacir, eu costumo dizer, quando eu estou conversando com algumas pessoas sobre pesquisa, sobre atividades profissionais, enfim. E algumas pessoas falam comigo, não, mas isso é muito difícil, não, mas que fulano não me ajuda. Enfim, eu costumo dizer que, a despeito de qualquer dificuldade ou facilidade que a pessoa possa encontrar, o mais importante é ela fortalecer o projeto pessoal dela. Porque você pode, como meu patrão, me ajudar ou me prejudicar. Mas a despeito dessa nossa relação, eu preciso ter em mim a forte convicção daquilo que eu quero. Porque é aquilo que eu quero que vai me proporcionar a chegar em lugares mais longe. Nesse sentido, o que eu quero dizer com tudo isso? A despeito de governo A, governo B, enfim, a despeito de tudo isso, o que a gente precisa é fazer a nossa parte e ter muito claro que a gente está agindo em prol do coletivo. Porque aí a gente também tem a gente tem a facilidade para culpabilizar os outros. Não fez, é culpa de A. Fez, é culpa de B. Isso independe. Nesse momento, não é interessante, não é importante saber quem está certo, quem está errado. É importante a gente tentar cada vez mais conscientizar para que o coletivo possa sobreviver. Essa crise está nos mostrando que estamos vivenciando o fim de um mundo, como eu já mencionei. A gente não pode confundi-la com o fim do mundo. São coisas diferentes. Entende? E aí, de fato, um tipo de mundo está deixando de existir. Um novo mundo vai acontecer. E eu não tenho dúvidas que tudo vai transformar. Tudo vai ser transformado. Discursos religiosos serão transformados. A valorização da ciência pode ser que aconteça. Eu não vou falar que vai acontecer com certeza, porque nunca aconteceu, desde sempre, desde que a ciência surgiu, ela é perseguida, o que também não quer dizer que a ciência sempre acerta. Vale lembrar que no século XIX foi a ciência que gerou o mal do próprio aspecto racial, né? Então, nem sempre ela acerta, mas ela deve ser respeitada, principalmente hoje, que, como eu já coloquei, que as conexões são muito mais reais, são muito mais possíveis, as possibilidades de erro
são menores também. Então, isso vai ser transformado. A cultura, quem sabe agora o pessoal vai começar a comer mais batata frita e menos morcego, né? Vai morrer de colesterol, vai morrer do mesmo jeito, só que vai morrer sozinho, né? Não vai matar todo mundo comendo morcego, comendo cobra, enfim. Vai haver uma mudança cultural aí também, questões econômicas, quem sabe encontremos agora possibilidades alternativas para economias, pelo menos em momentos drásticos assim, pelo menos nesses contextos, uma forma também da gente ver tudo isso de forma muito diferente. Tudo isso vai acontecer. Não, tá tranquilo, cara. Ô Igor, acho que valeu a pena demais, cara. A gente precisava de mais tempo, né? Seu microfone ficou baixo. Ficou baixo. Deixa eu ver o que eu arrumei aqui. Melhorou É aí? porque eu tive que rejeitar uma ligação aqui, mas Pode ser. Agora voltou ao normal? não, tá baixo. Vai. Acho que pode ter sido aí. Dá uma mexida aí. Alguém que tá me escutando aí, gente, manda uma noticiazinha no chat aí para ver se minha voz Mas tá baixou. tranquilo, só tá baixo. Podemos continuar. Eu estou te Não, não, ouvindo. tá tranquilo. O Eric falou aqui para nós tá normal, a Ana Luísa também falou. Acho que eu sei mesmo, viu, Igor? Todo mundo falando, né? Eu sei, viu? Todo mundo Fui respondendo aqui. rejeitar uma ligação aqui e voltou mais baixo. Mas enfim, vamos lá. Não, tranquilo. Mas acho que nesse ponto que a gente falou, valeu a pena demais da conta, tá? A gente precisaria de muito mais tempo para poder discutir isso. Deixa o convite pro pessoal aqui, porque nós temos aí talvez uma programação para a semana que vem, para a gente alongar isso aí, talvez no Instagram, né, velho? Vamos ver como que a gente vai levar esse projeto aí. Espero que os nossos alunos que estão aqui tenham gostado. É algo que a gente espera realmente repetir aqui com vocês, tá? Fico muito grato aí à participação de todos, ao Igor, e isso aqui vai estar disponibilizado para vocês, para os demais colegas que não puderam participar. Eu estou gravando tudo isso, vou colocar lá no meu canal no YouTube, que acho que todos vocês têm o acesso, para que vocês possam acessar isso posteriormente. Agradeço muito mesmo a vocês, tá? Vou deixar o Igor se despedir aí também. E vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir um tempinho, né, Igor, para algumas perguntas, né? Quem quiser fazer uma pergunta, gente, manda aqui pelo chat, que a gente abre o áudio aqui para que vocês possam fazer a pergunta. Pode ser assim? Se por mim tá ok. Acho que para o Igor também, né, Igor? Por mim também tá. Deixa eu só completar essa Uhum. sua fala de encerramento, Maci. Eu também gostei muito, é um prazer conversar com você. É um prazer trazer a biologia para que, junto com a história, a gente possa tentar não encontrar respostas, porque as ciências elas têm uma limitação para encontrar respostas. Eu gosto mais de fazer novas perguntas e ter a cabeça aberta para que a gente possa dialogar mais, né? Uhum. Então, essa ideia desse diálogo entre a biologia e a história sobre epidemias foi muito enriquecedor para mim. Aprendi muito, gosto muito desse tipo de troca de informações. Agradeço já antes das próprias perguntas aos alunos, né, pela participação. Isso tudo foi pensado para vocês. A ideia é que vocês pensem tudo isso no contexto do mundo atual, tentando fazer uma relação com o possível tema de redação para o Enem, né? A gente não está falando que vai ser esse, mas existe uma possibilidade que seja algo próximo a isso por ser um contexto global, né? Então, antes dessas perguntas, eu vou até estender um pouquinho mais, mas se for o caso, eu Sim. atraso lá uns 5 minutinhos.